Olá, irmãos. Esse é o nosso culto de quarta-feira. Uma boa noite a todos. Já convido você a mandar o link aí da mensagem de hoje, dessa quarta-feira, nosso culto de oração e doutrina. Estamos numa série de mensagens, para quem chegou a primeira vez aqui no nosso canal, estamos numa série de mensagens no livro de Neemias, que é o profeta que atuou na reconstrução dos muros de Jerusalém pós-exílio babilônico. Esse período foi um período de muito aprendizado para o povo de Judá, e eu acredito que a gente tem tratado esse tema aí nesse período também, ainda no, saindo aos poucos, né, da pandemia, porque ainda não foi encontrada uma vacina, portanto estamos nela ainda. E eu convido você a abrir aí a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, verso 10 até o 23, que é o texto que iremos debater. Na verdade, iremos estudar um pouco nesse nosso culto aqui de quarta-feira. Vamos direto aqui ao texto. O tema de hoje é Vencendo o Desânimo. Esse texto tem muito a nos ensinar sobre desânimo, e para muita gente esse é um período de muito desânimo, porque as consequências desse período ainda não são conhecidas e é preciso a gente se preparar para todas essas consequências. Vamos lá. Neemias 4, do 10 ao 23, diz assim a palavra do Senhor, sempre lembrando que eu prego sempre na linguagem, na NVI, tá? Para que você acompanhe aí. Se você vê alguma diferença no texto é por causa da linguagem, mas o texto é um só, e aqui eu gosto da NVI porque ela contextualiza mais e fica de mais fácil entendimento. Diz assim o texto, Neemias 4, 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Verso 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Até aqui. Vamos até o 23, mas eu vou ler até aqui porque a gente vai verso a verso aprender várias lições desse texto. Vamos orar. Pai Altíssimo, soberano Deus, esse é o texto que o Senhor quer nos falar nessa noite de quarta-feira, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos faça meditar nessa palavra, num tempo tão difícil que o teu povo passou e no tamanho de aprendizado que eles tiveram. Que nós também, na nossa luta, no ano de 2020, também possamos estar aprendendo lições, mesmo que de forma tão difícil, mas aprendendo sim, porque o Senhor continua sendo Deus, mesmo em meio a tanta crise, a tanta dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente tratar esse tema, vencendo o desânimo, é preciso compreender que o povo de Judá aqui era um momento que eles já estavam no meio da obra, e claro, no meio da obra bate o desânimo, bate a dificuldade, bate as incertezas. E nesse ponto aqui, do verso 10 até o 23, nós percebemos que eles já sabiam que existia oposição, inimigos, pessoas que não concordavam com a reconstrução tanto de Jerusalém quanto dos muros. Então, talvez o medo bateu, a dificuldade bateu, e o povo de Judá começou, segundo o verso 10, diz o texto, né, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Então, o povo aqui começou a perceber que a obra ia ser demorada e que os inimigos estavam se aproximando, e aquele abatimento começou a acontecer. E a gente percebe que também quantos de nós, ao passar dos anos, vai perdendo o ânimo por parecer que fazemos as coisas e sempre dá errado, né? Às vezes a gente permanece anos e anos em igreja, servindo a Jesus Cristo, e algumas coisas vão dando errado, algumas dificuldades vão acontecendo em nossa vida, e a gente tem que aprender que para nós desistir é
a opção, para qualquer pessoa desistir, a opção mais fácil. Mas Deus não quer que a gente desista. O seu Filho Jesus foi até aquela cruz, ele não desistiu de nós. E essa é uma das grandes lições aqui desse texto. Para quem serve a Deus, desistir não é uma opção. Nosso Senhor Jesus Cristo não desistiu e por isso temos que ir até o fim, porque ele foi até o fim, ele foi até aquela cruz, ele sofreu aquelas dores, ele foi chicoteado por nós, ele recebeu uma coroa de espinhos por nós, ele nos amou até o fim, portanto temos que amá-lo até o fim. Desistir seria uma ofensa para tamanho sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. Então, se você está pensando em desistir da sua vida, do seu casamento, de servir a Deus, de voltar para a igreja, repense isso e perceba que pensar em desistir não é o problema. O problema é realmente desistir, porque esse exato momento em que a construção estava ocorrendo, que as dificuldades foram aparecendo, acontece com todos. E Judá, quando ele diz, né, que Judá começou a dizer, quando diz, quando o povo começou a dizer que estava cansado, significa que o desânimo estava generalizado. A maioria das pessoas estava cansada, a maioria das pessoas estavam querendo desistir. E eu acredito que tem muita gente que pensa também, que quando começa a aparecer os problemas, as dificuldades, a gente pensa em desistir. Isso não é errado, irmão, porque nós somos fracos, nós somos falhos e a gente realmente a gente realmente ouve às vezes as pessoas falando, pensando, às vezes a gente olha para o nosso governo, a gente olha para as instituições, a gente olha para aqueles que deveriam dar exemplo e não dão, e isso vai minando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vontade às vezes de empreender, ou de simplesmente lutar por nossas próprias lutas. E a gente tem que pensar que, peraí, a nossa vitória não é só aqui na Terra. Nós temos que viver debaixo da graça, debaixo do poder de Deus e entender que mesmo que não sejamos tudo aquilo que a gente sonhou nessa Terra, mesmo que a gente não consiga alcançar todos os nossos anseios que a gente sonha, eu falei aqui que a gente tem que sonhar, a gente sabe que tem um céu por garantir. A gente sabe que Jesus morreu por nós e que se nada der certo, ainda deu, porque Jesus já morreu por nós. Então, no verso 11, no texto que eu li, diz aqui que os inimigos diziam. Então, quando o autor aqui diz no verso 11, e os inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matar e acabar com o trabalho deles. Então, essa demonstração aqui no verso 11 é a afirmação de que a estratégia dos inimigos de atacar o povo enquanto eles estavam trabalhando era quase perfeita, a não ser que fosse descoberta, né, antes de ser colocada em prática. Então, quando Neemias escreve aqui no verso 11 que estava tudo pronto, o povo estava trabalhando, estava cansado, estava desanimado, e se ele não soubesse que os inimigos iriam atacar enquanto eles estavam trabalhando, com certeza todos iam morrer. Mas graças a Deus que no verso 13 diz aí, ó, que os judeus, verso 12, os judeus que moravam perto deles quem? Perto dos inimigos, 10 vezes nos preveniram. E eles falaram, né, para onde quer que vocês se virarem, vão ser atacados de todos os lados. Então, o povo que conhecia, o povo que morava perto dos inimigos de Judá, estava pronto para atacar em meio ao trabalho, em meio à reconstrução do muro. Então, quando o Neemias descobre isso, ele começa a criar estratégias para se defender do que iria acontecer. E aí no verso 12, né, que foi o texto que a gente leu, quando o povo fala para Neemias, o povo que conhecia os inimigos, olha, eles vão atacar, não vai sobrar ninguém, a estratégia deles é boa, eles vão minar vocês e eles vão conseguir. Mas aí Neemias, no verso 14, começa a reanimar o povo. Veja aqui no que diz o verso 14. A partir do verso 13, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas
casas. Olha só o verso 14. A palavra de Neemias trouxe ânimo ao povo que voltou a lembrar do motivo pelo que estavam fazendo. Assim como eles, temos que sempre lembrar o motivo pelo qual estamos nessa terra. A vida do cristão perde o sentido se não entendermos nosso propósito e missão aqui nessa terra. Meu irmão, compreenda, aqui nessa terra você tem uma missão. A sua missão é ser sal da terra e luz do mundo. E à medida que as lutas vão aparecendo, nós vamos aproveitando essas lutas e oportunidades para dizer ao mundo que nós não desistimos porque o nosso Cristo não desistiu. Nós não desistimos porque o nosso Mestre nos deu o exemplo e nós não vamos fazer. Então, Neemias chega para o povo, para animar o povo. Olha, nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós temos o Deus do nosso lado. E outra coisa, vocês têm familiares, têm pessoas que vocês amam, então vamos continuar a obra. E no verso 15 até o 18, a estratégia fica mais organizada ainda, ele começa a detalhar como é que ele vai fazer para se defender dos inimigos. Vamos ver, verso 15 até o 18, diz assim: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Olha só como Neemias, né, após ser avisado que existia uma trama, existia uma estratégia para aquele povo ser destruído enquanto trabalhava, ele então divide as tarefas e agora incluía guardas prontos para guerrear a qualquer momento. E até alguns trabalhadores traziam armas caso precisassem usá-las. Metade trabalhava, metade vigiava. Aquele que transportava o material segurava com uma mão o material de trabalho e com a outra segurava a arma. Aqui é a nossa arma, a Bíblia Sagrada. Quanto aos construtores, deixava a arma na cintura, porque o construtor precisa usar as duas mãos, então a arma ficava aqui na cintura enquanto eles iam colocando os tijolos ali do muro e a obra acontecendo e a arma aqui, a adaga aqui do lado, pronta para ser usada caso precisasse. Então, veja como Deus parece... no início do texto, a gente vê que o povo de Israel estava reclamando porque o trabalho estava duro, tinha muito entulho, o desânimo estava batendo. E agora nós vemos o povo trabalhando, segurando arma e mais animado. Aparentemente, dá a impressão, peraí, se antes eu estava só segurando o material de trabalho e agora tu tem que segurar uma arma, parece que o trabalho ficou mais pesado. Mas o ânimo, o fortalecimento que aquele povo teve após essas palavras de Neemias e a estratégia dele utilizada e como Deus revelou através daquelas pessoas a emboscada dos inimigos, o povo agora estava animado novamente. Significa que nós temos que parar de olhar, ter a visão direta para o problema, retirar a visão do problema e olhar para o nosso Deus, que é maior do que qualquer problema. O nosso Deus é grande, é poderoso e vai nos ajudar em qualquer dificuldade que nós tivermos nessa terra. No verso 19 até o 20, nós vemos aqui, vamos ler aqui o texto. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. Ali, nosso Deus lutará por nós. Ou seja, à medida que a obra ia se afastando, né, você vê que quando vai a construção do muro, você vai se afastando, porque são pontos diferentes, a atenção era redobrada. E aguardado o toque do shofar, que era uma espécie de trombeta feita com o chifre do carneiro, né? Então, eles iam se afastando, mas a atenção de Neemias era, olha, vão trabalhando aí, tem gente cuidando e tem o shofar. Quando ouvirem o shofar, larguem tudo, peguem suas armas, porque nós estamos sendo atacados. Então, parece que aquilo acelerou a obra.
Parece que o medo, né, e o desejo de acabar aquela obra, o desejo de ela continuar diante dos inimigos, diante da ameaça, fez com que a obra agora, se estava parando, se estava desanimada, agora que continuasse. Perceba que quando a gente quando a gente mantém o foco no nosso objetivo, quando a gente mantém o foco aonde a gente quer chegar, a gente para de olhar para os problemas, para as dificuldades que aparecerão. Porque nada nessa vida é fácil, nada que a gente for conquistar, nada que a gente quiser fazer vai ser de mãos beijadas, de mão dada. Né? Quem consegue essas coisas geralmente não dá muito valor. Já falei isso aqui em outras palavras, mas em relação à obra de Deus, saiba que Deus já te salvou, Deus já manifestou a sua graça. Então, claro que você tem que lutar, tem que sair de manhãzinha para trabalhar, tem que ser determinado naquilo que você faz e aprender que assim como no verso 20, né, no finalzinho do verso 20, ele diz, Deus, nosso Deus, lutará por nós. Então existem anjos, existem a mão de Deus cuidando dos seus servos no meio da sua luta. Na devocional, acredito que no devocional de hoje, né, estava falando do povo que estava dentro da arca, e dentro da arca eles estavam protegidos da inundação que estava lá fora. Imagine que o povo de Deus, nesse período de quarentena, estava sendo cuidado por Deus. E por isso que nós temos que continuar cuidando uns dos outros, demonstrando amor uns pelos outros e sabendo que o Senhor continua sendo o Senhor da minha vida e da sua vida. E você só está vivo porque Ele quer. E se você está vivo, meu irmão, aproveite a vida e cumpra o propósito de Deus de ser sal e luz para essa terra. Pare de reclamar das coisas. Pare de reclamar do que falta. Pare de reclamar do emprego. E Deus, glorifique o nome de Deus. Glorifique o nome de Deus e siga a vida, porque você está vivo. Você está com saúde. Milhões de pessoas já morreram no mundo por causa da pandemia. Então você está vivo. Rejeite o desânimo, rejeite as dificuldades, rejeite aquele que diz que você não vai para frente, aquele que diz que a sua obra não presta, o que você faz não serve. Rejeite tudo isso e observe o que Deus quer de você. Que você continue, que você permaneça, que a obra que Deus fez na sua vida, talvez ela não foi completa ainda, porque você não deixou Deus agir. Talvez a obra que Deus precisa fazer no seu caráter, na sua vida, no seu casamento, seja em que área da sua vida que você precisa entregar nas mãos de Deus, não está completa porque você não entregou nas mãos de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus lutar por você. E, finalmente, verso 21 até o 23, diz assim: Dessa maneira prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Então, esses 3 últimos versículos aqui, dessa maneira, prosseguimos o trabalho. A ameaça do inimigo acabou acelerando a obra. A dedicação era diária e o trabalho ia do raiar do sol até o pôr do sol, com revezamento noturno entre as pessoas que moravam fora da cidade, talvez para evitar o cansaço da ida e a volta. Não, quem mora fora, vamos ficar aqui mesmo, e à noite a gente faz um revezamento para fazer a vigília. Lembra quando a gente fazia aquelas vigílias no retiro? A gente separava alguns homens, né, para ficar de tal hora até tal hora e para ter a noite toda coberta quando a gente ia para retiros em sítios, né, os irmãos lembram aí, a gente sempre colocava aqueles vigilantes, tinha uns que dormiam, né, não vigiava nada, mas era o trabalho que a gente tinha. Deus nos ensina para a gente ser vigilante. Então, os inimigos sempre existirão, as dificuldades sempre existirão, e precisamos manter o ânimo. Pastor, como é que manter o ânimo diante de tanta luta, diante de tanta crise? Meu irmão, eu só encontrei ânimo de 2 formas. Foi lendo a palavra de Deus e orando muito.
Porque lendo eu vejo a mão de Deus, eu vejo o agir de Deus, eu vejo Deus me fortalecendo. E na oração eu chego para Ele e digo, Senhor, como está difícil. E Deus, como um bálsamo, através do seu Espírito Santo, começa a me trazer conforto e tranquilidade. Para que você tenha essa quarta-feira abençoada e você esqueça o desânimo que pode estar te abatendo, tenho aqui duas aplicações para essa palavra de hoje. Primeiro, desanimar de seus sonhos vai te fazer ter uma vida frustrada. Portanto, faça como Cristo. Lute até o fim. E dois, uma das grandes marcas de nossa fé é a perseverança, alicerçada pelo amor de Deus. Não desista. Você que está passando, meu irmão, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós podemos pegar essa doença, todos nós podemos não passar por esse período, mas enquanto há vida, há esperança. E se você tem vida hoje, se você está livre hoje dessa enfermidade, ou se você já foi curado dela, respeite os que ainda têm medo, respeite os que ainda não pegaram a doença, porque se o seu corpo resistiu, se o seu corpo venceu essa doença, talvez o do seu irmão não seja capaz de vencer. Então vamos continuar tendo cuidado, não abrindo mão, não desanimando, mas prosseguindo, olhando para Cristo, porque a nossa vida permanece nas mãos dele e a nossa fé, ela é perseverante. Nós cremos no Senhor Jesus e sabemos que a nossa vida só terá um fim quando ele disser que acabou. Enquanto não, vamos continuar seguindo nossa caminhada, olhando para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Pai Altíssimo, soberano Deus, eu te peço por cada pessoa que chegou a esse vídeo, que talvez estivesse desanimada com as dificuldades, às vezes com a falta de emprego, com a falta da comunhão, com a falta do abraço de outras pessoas. Senhor, eu quero te pedir que venha trazer ânimo a essas pessoas, ânimo esse vindo diretamente do céu, para que ele tenha coragem de sair da sua casa, de sair da sua zona de conforto, e assim como o povo de Judá, voltar à reconstrução de sua vida, de seus sonhos, de seu trabalho, de tudo que talvez ficou parado por esse período. Abençoa o teu povo, nos dá um restante de noite em paz e continua cuidando para que a obra ali em Itabapoá e nas igrejas que, mesmo diante das dificuldades, permanecem olhando para Cristo, possam encontrar forças e ânimo diante de um mundo cada dia mais complicado e desanimado. Em nome de Jesus é que te oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma ótima quarta-feira e ânimo, porque a obra ainda não acabou. Sigamos juntos nessa caminhada até o encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos.